Ansiedade e medo são duas emoções que são normais e naturais de todas as pessoas. Todas. Todos nós sentimos tanto ansiedade como medo, tá? E elas estão ligadas à sobrevivência do nosso organismo, certo? O meu nome é Emeline, eu sou psicóloga, sou também terapeuta cognitivo comportamental e hoje, com esse primeiro vídeo aqui no YouTube, eu quero abrir para vocês a série sobre ansiedade, de vilã a amiga. Com essa série, eu quero trazer para vocês informações sobre ansiedade, desmistificar essa questão de que a ansiedade é um monstro, é um bicho de 7 cabeças. E quero trazer para vocês informações que vão ajudar vocês a lidar com a ansiedade no dia a dia de vocês e a entender melhor o que é a ansiedade. Então ativa o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo da nossa série, que serão lançados todas as quintas-feiras aqui no YouTube às 20 horas. Essa nossa série será composta de 4 vídeos, agora no mês de junho, sobre ansiedade, tá? Nessa série sobre a ansiedade, eu vou te ensinar quando que a ansiedade é normal e quando que ela é patológica. E além disso, eu vou te dar algumas dicas, algumas técnicas de como lidar com essa ansiedade para diminuir a ansiedade no seu dia a dia e diminuir o prejuízo, o sofrimento que ela traz na sua vida, certo? E como que você pode diferenciar a ansiedade do medo? Já que são duas emoções naturais de nós seres humanos e estão extremamente ligadas uma à outra, tá? Vamos entender que o medo é uma resposta neurofisiológica que o nosso cérebro faz de uma situação. Então, nós temos um estímulo e o nosso cérebro entende aquilo como perigoso para a gente, certo? Então, nós estamos diante de uma situação que o nosso cérebro entende como um perigo para nós. E aí, ele vai emitir respostas, o nosso corpo, né, o nosso cérebro dá o sinal e o nosso corpo emite respostas. Por exemplo, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, a gente começa a suar. Por quê? Porque geralmente, diante de situações de medo, a gente precisa ter uma reação de luta ou fuga, certo? Vou dar um exemplo. Você tá lá numa rua escura de noite andando sozinha. E aí você vê 2 ou 3 rapazes que você não conhece, tá? E aí você tá sozinha nessa rua escura andando de noite. Aquilo ali é uma situação que o seu cérebro, é um estímulo, percebe a situação que funciona como um estímulo e o seu cérebro vai interpretar como uma situação de perigo. O seu corpo vai aí ter respostas que te preparam para lutar ou fugir, né? Então, o seu corpo tem essas reações, certo? Porque você entende como um perigo, né? Te dá um medo e você tem essa resposta, esse preparo do seu organismo para lutar ou fugir, tá? Vai depender das suas condições físicas aí, do seu preparo, se você vai lutar ou fugir, certo? Este é o medo, você tem aquele medo. A ansiedade é uma resposta mais subjetiva, é uma sensação, tá? Você tem pensamentos, nem sempre você vai estar diante de uma situação que realmente representa um perigo para você, tá? Só que da mesma forma, o seu cérebro cria, através dos seus pensamentos, que aquilo ali, a situação ou alguma coisa que, algum outro estímulo, pode te gerar um perigo, né? Por exemplo, um professor ou você no seu serviço aí vai dar uma palestra e você fica com vergonha, não é uma coisa que você está habituado a fazer,
você começa a pensar, mas será que vão gostar? Será que eu vou me sair bem? E aí aquilo ali dispara o seu coração, você fica ofegante, porque você tem medo, uma preocupação da avaliação das pessoas em relação ao seu desempenho. Mas aquela situação não necessariamente representa um perigo para você, percebe? Só que você tem pensamentos de medo, percebe? Porque que a ansiedade e o medo estão intimamente ligados. Você não está num perigo eminente. Você não está numa situação, num estímulo que representa perigo para o seu organismo, mas o seu cérebro tem pensamentos, aí a sua cognição tem pensamentos que te fazem ter ansiedade, entende? Isso são situações extremamente normais, tá? Você teve um estímulo que pode realmente representar um perigo para você e você sentiu medo. Você está diante de uma situação que não é costumeira da sua vida, você sentiu ansiedade. Então, a gente ter ansiedade diante de palestras, quando a gente não é palestrante, a gente ter ansiedade diante de provas, quando a gente não está habituado a fazer provas, a gente ter ansiedade diante de viagens, tudo isso é normal. Quando que a ansiedade e o medo passam a ser patológicos? Quando eles passam a ser excessivos, quando eles passam a surgir na nossa vida todo dia, toda hora, sem motivo, sem estímulo, tá? Estou aqui no meu escritório, linda, bela e formosa, e começo a sentir ansiedade e começo a sentir medo sem nenhuma razão, né? Vou atender daqui a pouco e começo a ficar ansiosa. Por quê? Se eu tenho segurança no meu atendimento, se é uma coisa que eu já estou acostumada a fazer. Percebe que isso não é uma ansiedade normal. Se eu fosse uma profissional em início de carreira, talvez pudesse ser normal. Entende? Então a ansiedade, ela começa a ser patológica quando ela foge do que seria uma ansiedade diante de situações que não são normais, tá? E aí também, quando você começa a ter muitos sintomas e muito corriqueiramente, tá? Todo dia. E esses sintomas começam a trazer muito prejuízo, muito sofrimento para a sua vida, certo? Existem vários tipos de ansiedade, certo? Vários. E aí, eu vou trazer isso melhor para vocês lá no final do mês. Vou falar melhor sobre os tipos de ansiedade, tá ok? Então, eu quero que vocês me acompanhem aqui, que vocês continuem aqui juntinho comigo, que no próximo vídeo, na próxima semana, eu vou trazer para vocês qual é a melhor técnica, qual é a melhor forma de vocês lidarem com a ansiedade, a melhor forma reconhecida e validada pela ciência, certo? E no dia 30 eu vou trazer para vocês quais são os tipos de ansiedade, quais são as coisas que podem gerar ansiedade, para que vocês consigam ficar atentos nisso e procurar ajuda quando precisa, certo? Então se inscreva no canal para que vocês não percam nenhum desses vídeos e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que precisa aprender melhor e mais sobre a ansiedade. E deixe o seu like também para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, que esse vídeo é interessante e entregue para mais pessoas, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui comigo nesse meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês tenham aprendido. E a gente se vê no meu próximo vídeo semana que vem.